Ótimo, essa daqui já é a segunda parte da terceira lei, tranquilo? Na verdade, né, comecei a discutir, vou discutir bastante ainda, mas parei aqui, né, na ação e reação aqui, né? Eu não vou discutir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, né? Então, digamos que o Fer fez uma força no imã e o imã respondeu fazendo uma força com aquelas características discutidas antes, né? Fazendo força na mesma direção, Ô, Carlos, sentido contrário eu tenho, e mesmo valor. Pode falar, amigão. eu tenho duas perguntas. Vamos lá, A então. primeira é como que a gente sabe qual que é que vai fazer a ação e qual que vai fazer a reação? Ou não sabe? Tipo assim. Ó, quando eu vou falar quando eu tô indo andar, vamos dizer assim, né? Quando eu falo que eu tô indo andar, deixa eu... Se você for pensar na pessoa que está andando, né, ela exerceu a ação, né, de empurrar o chão para trás e o chão empurrou ela para frente, né? Aqui, se você for pensar em força gravitacional e força peso, assim que você invadir essa região aqui do planeta, que a gente chama de campo gravitacional, você passa a sofrer a ação dessa força gravitacional. Então, digamos que essa maçã está longe o suficiente, eu estou sendo muito teórico, né? Digamos que essa maçã está longe o suficiente para não, no espaço aqui, para não exercer, não sofrer a ação do planeta. Aí você vem, invade essa região de força gravitacional, que é o certo é falar campo gravitacional, né? Você invade onde o G, a aceleração da gravidade, está atuando, aí passa a atuar uma força sobre a maçã. Então a maçã passa a ser atraída pela Terra, porém a Terra também é atraída pela maçã, né? Então, assim, não faz muito sentido você, em algumas situações, você querer discutir quem que veio primeiro, né? Então depende da situação que for colocada para você. Se a maçã invadir a região gravitacional do planeta, né? Então assim que ela entrar na região, ela vai sofrer uma força de atração do planeta e, consequentemente, ela vai responder a essa força. Ela também vai atrair o planeta, né? No caso de um disparo de uma arma de fogo, assim que ocorrer a explosão, né, vai ter um empurrão aqui no projétil. O projétil vai ser empurrado, mas ele também vai empurrar a pessoa, né? Então vai surgir uma ação e reação aqui. No caso de nave espacial, né, tem hora que você vê uns filmes que eu te contava, que não considera muito a física, não. Mas no caso de uma... Como é que você faz para um foguete sair do chão? É tranquilo, né? Você vai usar um foguete que está empurrando o ar está empurrando o foguete. Mas e quando você chegar no espaço que não tem ar? Você vai empurrar o quê? Né? Então, você não tem um ar para você empurrar, você está no vácuo, você está na ausência de matéria. Então você vai fazer o quê? O que você vai empurrar para conseguir te empurrar também? Então, no caso de uma manobra de um ônibus espacial, você pode reparar em algum filme que eles levam ar comprimido para utilizar. Então, eles empurram o ar, eles ejetam o ar, né? Como fosse um processo aqui, ó, do exemplo 3. Ó. Ele mandou o projétil empurrou ele. Então, no caso de uma manobra de um ônibus espacial, ele ejeta o ar comprimido, está com uma pressão muito grande, ele empurra o ar para fora e o ar empurra ele para dentro, empurra o ônibus espacial de volta. Imagina você numa pista de gelo, sem habilidade nenhuma, vocês, né? Ou quem não tiver, no caso, né? Igual eu. Não tem habilidade nenhuma de patinação. Tá na pista de gelo pela primeira vez. Custou ficar equilibrado ali. Eu coloquei um saco de 5 quilos de feijão na sua mão. Custando fazer você ficar equilibrado ali. Se você jogar esse saco de feijão para frente, o que vai acontecer com você? Ou com vocês? O que A vocês me gente dizem? vai. Quando você jogar esse saco de feijão para frente, você está empurrando o saco de feijão para frente e ele vai te empurrar para trás. Como o atrito quase não tem, você vai ser empurrado e, dependendo da habilidade, vai cair, né? Lógico, vai acontecer semelhante a esse ao exemplo 3 aqui, ó. Aí ficou mais claro, hein, Arthur? Ficou, Carlos. Mas E outra coisa. pode fazer Não, outra pergunta. pode falar, Não, eu ia só Carlos. comentar que algumas coisas de ação e reação,
principalmente quando envolve força gravitacional, só vai ficar mais clara mesmo quando eu apresentar a força gravitacional mesmo. Por exemplo, eu viro aqui e falo que a maçã invadiu a região do planeta. Aí eu falo da força-peso. Quando eu vou fazer cálculo de força-peso, eu só mostro uma massa. Então, por exemplo, aí eu não, às vezes a função da renta é até problematizar, né? Em vez de eu resolver o problema, eu vou trazer mais um. Aí fala assim, não, mas a aceleração da gravidade para a turma inteira é a mesma. É 10 metros por segundo ao quadrado. Só que todo mundo sofre força de atração diferente. Dificilmente alguém vai ter a mesma força do outro, né? A não ser que a massa coincidir. Então, todo mundo sofre a mesma força-peso. Então, para a aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade não depende da massa de ninguém. Ela é 10 para todo mundo. Mas a força-peso, que é a força que está puxando todo mundo, já depende, né, da massa de cada um. Então algumas coisas vão ficar mais claras aqui depois. Mas pode dar sequência à sua segunda pergunta aí, Ato? Minha pergunta 2 é que, tipo assim, quando eu pego um ketchup ou uma maionese, aí balança assim. Aí isso tem mais a ver com a primeira ou com a segunda, com a terceira lei? Vai, depende do nível de análise, né? Quando você está pensando em fazer uma força no vidro de ketchup ou maionese, ele vai responder com uma força contrária para você. Quando você estiver fazendo força nele, ele vai responder com uma força contrária. Se você está pensando no objetivo que é tirar o fluido lá de dentro, você está pensando em primeira lei, em inércia. Porque é como se tivesse. Você dá uma velocidade, toda hora que você tenta colocar o ketchup, você dá uma velocidade e para. Então a sua tendência é que o ketchup continue no seu movimento original, né? Você acelera ele, você dá velocidade para ele e freia de uma vez. Então você quer que o ketchup continue, né? Porque a força está no recipiente, não está diretamente nele. Então você está acelerando, fazendo com que ele adquira uma velocidade e aí você freia quase que instantaneamente. Aí ele continua. Então isso aí é ação, perdão, isso aí é inércia, ok? Ah, entendi. Isso é Entendi. inércia. Obrigado. Se você pensar em você atuando no recipiente, o recipiente atuando em você, é ação e reação. A mesma força que você faz no recipiente, o recipiente faz em você. Entendi. Tranquilo? Obrigado, cara. Nada. Vou deixar meu exemplo aqui, vai que eu volto nele. Então tá aqui. E eu tenho vários outros exemplos de ação e reação que a gente vai ilustrando com o tempo aí, beleza? Aqui ele só está falando o seguinte: caso eu solte, eu liberte o ferro aqui da mola, ele vai automaticamente encostar no ímã aqui, porque são forças de sentido contrário, né? Não vou entrar muito nisso aí. E essa daqui é a primeira. São os pré-requisitos, vamos dizer assim. Tem que atender todos. Gente, muita atenção, porque os três primeiros é muito fácil, tá? Os três primeiros não. O módulo, faltou o módulo aqui, né? Mesma direção é muito comum as forças terem. Sentidos contrários é muito comum, mas corpos diferentes não. Eu tenho que ficar muito atento, tá? E mesma natureza, talvez você não vai achar muito no livro essa questão de mesma natureza, mesma origem, mas eu acho mais fácil da gente identificar. É uma dica a mais, tá? Se eu eliminar a propriedade magnética do ímã aqui, automaticamente somem as duas forças. Então eu mexo numa coisinha só e desaparecem as duas forças, tá? Então quer dizer que elas tinham a mesma origem e elas compunham um par de ação e reação, porque eu consegui eliminar uma e a outra desapareceu. Agora, eu posso fazer o que eu quiser aqui, que a força-peso, por exemplo, nunca vai desaparecer, né? Nunca vai desaparecer. Beleza. E aqui eu tenho essas situações aqui. Essa daqui eu quero construí-la, não quero mostrar ela pronta assim não, tá? Eu quero forjar aqui sem escala nenhuma, tá? Vamos desculpar a escala. O meu planeta pouco azul, né? Mas tá aí. Vou colocar aqui uma mesa bem estranha. Então, vamos fazer uma mesa direito, né? Vou fazer uma mesinha aqui.
Vou colocar minha mesinha aqui. Colocar um bloco sobre essa mesa. Não está em escala de jeito nenhum, né? Põe minha mesinha aqui. Beleza. Vou colocar um blocozinho sobre essa mesa e tentar entender quais são as forças que atuam sobre esse bloco. Tá? Todas elas. Beleza? Então, tá aí. Então, vou entender todas as forças que estão atuando aqui. Vou tentar entender todas elas, né? Bem, isso aqui é meu planetinha Terra, né? Deixa eu colocar aqui, senão fica difícil de imaginar. Né? Tá aqui o centro do meu planeta, bonitinho. Então, eu vou concentrar só no bloco por enquanto. Eu sei que os pés da mesa aqui estão fazendo força aqui na Terra, mas eu vou pensar só no bloco. Quais são as forças, galera, que estão atuando no bloco? Força peso. Força peso. Vamos lá, galera. Quero a participação de todo mundo aí. Força peso. Esse peso aqui, tá? Eu vou chamar de terra sobre o bloco. Então essa força, né? Essa força peso aqui é a terra puxando o bloco, tá? Então vou colocar aqui terra sobre bloco. Só para localizar aí, bloco. Mais alguma força? Acho que tem uma que chama, eu posso estar errado, mas normal. Então vamos lá. Uma que Mas chama da normal, por exemplo, a terra fez força no bloco. E o bloco? Não faz força na terra, não? faz, eu acho. Então agora é bloco sobre terra. Né? Bloco sobre a terra. Então tá aqui bloco sobre a terra. E essa força tem que estar na onde? Bem, se o bloco está puxando a terra, tem que estar no centro da terra. Então isso aqui seria a força que o bloco está fazendo sobre a terra. Aí você poderia falar assim, gente do céu, mas uma coisa é atuar sobre uma massa gigante. Outra coisa é atuar sobre uma massinha pequena. Tá? Mas a força é a mesma. Lógico que o Mzinho está sujeito a uma aceleração que a gente conhece, que é a aceleração da gravidade. Né? Os 10 metros por segundo. 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, o Mzão, ele não está sendo acelerado por causa da inércia dele, que é gigantesca. Imagina a inércia que um cara desse tem, que uma massinha dessa tem. É uma inércia absurda. Então você não vai tirar, né? Você não vai conseguir movimentar o planeta aí, nem se você pedir para a China todo mundo pular ao mesmo tempo, né? Cada 5 habitantes um é chinês, não vai dar, não vai tirar esse gigante inercial aqui do lugar, tá? Mas isso aqui é o que eu chamo de par de ação e reação. Essas duas forças aqui, ó, elas apresentam mesma direção, tá? Sentido diferente, né? Sentido diferente. Módulo é igual, né? Que senão esse negócio não ia ficar parado. E o mais importante, os corpos são diferentes. Né? Uma coisa é o planeta Terra atuar sobre o bloco, outra coisa é o bloco atuar sobre o planeta. Tá? Então, isso aqui, ó, quando eu consigo reunir todas essas informações aqui, aí sim eu estou falando de terceira lei. Né? Aí sim eu estou falando de ação e reação. Ação e reação. E o meu papel vai ser identificar essas ações e reações. Tá? Beleza, vamos voltar no bloco.
Ô, Carlos, Oi, mas pode é falar. essa força que faz a gente ficar parado? Essas duas? Ou não? Você fala a gente Tipo, ficar. parado quando tá caindo em queda livre, por exemplo. Aí não tem essas? Não, o problema é isso aí, ó. Quando você está caindo, você está em queda livre, né? Você não tem o apoio aqui, né, para manter o equilíbrio aqui do bloco. Você está caindo sobre a ação exclusiva, né, da força peso. Você está sujeito à força peso. Então, você está caindo. Vamos imaginar a gente em queda livre. Você está sendo acelerado com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Você está sendo atraído pelo planeta, pelo centro do planeta, tá? Só que você também está atraindo, você está sendo atraído pelo centro, mas você também está atraindo o centro. Só que como você está livre, né, literalmente livre, o que acontece? Você está sendo acelerado. Né? Então, quando você tira a mesa, né, imagina você caindo, as duas forças continuam existindo, porque elas têm origem gravitacional. Uma é a Terra que fez sobre o bloco, o outro foi o bloco que fez sobre a Terra. Então, independente de ter mesa ou não, né, eu tenho que botar legenda, né, senão fica difícil. Essa escala aqui não está ajudando. Independente de, legenda, de mesa ou não, essas duas forças sempre vão atuar. Tranquilo? Ah, tá, entendi. Então, eu gosto, inclusive, de pensar o seguinte: sem querer entrar muito em gravitação universal, eu queria que vocês olhassem um pouquinho para o G agora com, com um olhar um pouquinho diferente. Em vez de falar de cinemática, metros por segundo ao quadrado, tá? Se eu fosse calcular o G aqui, não seria força-peso dividido por massa? Então vai continuar sendo 10. Só que como agora seria força, vou colocar aqui no cantinho. Se eu fosse calcular o G, seria força, peso dividido por massa. Tudo bem, força, eu tenho que falar para que lado que ela está apontando, né? Lógico. E o G também. Massa não. Então seria Newton, o meu olhar está mudando, dividido, Newton, força, dividido por massa. Ou seja, dividido por quilograma. Tá, e daí? Não mudou nada na minha vida. Não, vamos ver se mudou. Isso aqui significa que cada 1 quilograma que invadir essa região aqui gravitacional vai sofrer a ação de uma força de 10 newtons. Eu mudei um pouquinho, né? Eu parei de olhar as coisas como sendo só metros por segundo a cada segundo. Olhando o negócio como se fosse o quê? Variação de velocidade por tempo, ou seja, a aceleração. Parei de olhar assim. Estou olhando agora em termos de força sobre massa. Então, o que é o G na verdade? Ele significa que se você invadir essa região toda aqui, cada 1 quilo do seu corpo sofrerá uma força de 10 newtons. É uma regra de 3. Ah, eu tenho 100 newtons. Não, você não pode, né? Tá com 100 quilos. Então, estou com 100 newtons. Então, você vai sofrer. Você tá 10 quilos, né? Só seria, né? Então, 1 quilo é 10, 100 é só, né? 10 quilos aqui é 100. Então, tá até pouco. Eu tenho 600 newtons, 60 quilos, e assim por diante. Ok? Tranquilos? Então, quando eu estou em queda livre, né? Eu não tenho um apoio. Eu tô sujeito a uma força de 10 newtons para cada 1 quilograma. Eu estou sendo atraído pelo planeta, mas eu também atraio o planeta. Só que eu estou atraindo um gigante, né? Por isso que não faz diferença. E a aceleração da gravidade, eu posso pensar nela como variação da velocidade por tempo também. Beleza? Melhorou um pouquinho aí? Melhorou. Então tá beleza. Vamos identificar mais forças então, tá? O bloco, se não fosse a mesa, que ele ia passar direto, né? Mas como tem a mesa, ele está fazendo uma força sobre a mesa. Então vamos lá nessa força que ele está fazendo sobre a mesa, tá? Ele está fazendo uma força empurrando a mesa para baixo. Eu vou desenhar aqui do lado só para não embolar, tá, gente? Então ele vai exercer uma força. Seria tão bom se fosse um vetor bonitinho reto, né? Ele vai exercer uma força. Tem quando vai para um lado ou para o outro. Ele vai fazer uma força sobre a mesa.
tá? Eu vou chamar essa força de normal. Então, isso aqui é o bloco fazendo força na mesa. A palavra normal, gente, tá? Significa 90 graus, tá? Por isso que eu estou chamando ela de normal, ok? Ela tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá? Ela tem um ângulo de 90 graus com a mesa. Tá? Muita atenção. Eu queria a participação de todos, por favor, não fica com dúvida não. E mais, estou chamando ela de normal por isso. E eu falei que eu chamei essa normal de bloco M porque é o bloco que exerceu a força. Vou colocar aqui sobre a mesa, só para simplificar aqui, sobre a mesa. Tá ok? Então, olha só, muita atenção. Ué, calma, é normal, não é para cima? Todo livro que eu vou estudar, isso aqui é normal, tá para cima. Mas calma aí. Tem um pouco a ver com perguntinha de Arthur aí, né? Vou tentar dar uma ordemzinha aqui, tá? Só para organizar melhores ideias. O bloco fez força na mesa, então o bloco fez força na mesa. Agora a mesa vai responder, né? Sobre quem? Sobre o bloco. É uma resposta ao bloco. Então a mesa vai responder, fazer uma força no bloco, que eu também vou chamar de normal, porque ela também está 90 graus em relação à mesa, tá? Agora é mesa atuando sobre o bloco. Então agora normal, né, que foi a resposta para o bloco ter empurrado a mesa para baixo, tá? Aí agora é a mesa respondendo sobre o bloco. Então agora eu vou colocar mesa sobre bloco. Mesa sobre o bloco. Tudo bem até agora, gente? Por favor, tá? Não desanime, não desista. E, por favor, pergunte. Então, já surgiram outras duas forças aqui, ó, tá? Essa de baixo foi o bloco empurrando a mesa para baixo e a mesa respondeu empurrando o bloco para cima. A gente tem mania de olhar lá na hora de for estudar, na hora de abrir o livro lá, ou alguém falar assim: ah, tem a normal. A gente só imagina essa força para cima. Mas antes o bloco empurrou a mesa e a mesa empurrou o bloco. Então as duas são normais, tá? Se as duas são normais, forças normais, tá? Vamos ver se elas atendem. Tem a mesma direção? Tem, gente. O problema é que todo mundo aqui tem a mesma direção, tá? Sentido. Elas têm sentidos contrários? Tem também. Tem mesmo valor? Bem, se alguma força que fosse maior, se a de cima aqui fosse maior, esse negócio ia subir, né? Se o peso fosse maior, esse negócio ia descer. Então todas têm o mesmo modo. O problema é esse, tá? Lá na hora que o cara não falar quem é quem, bloco sobre mesa, mesa sobre bloco, vai ficar difícil de separar, né? Então por isso que eu estou indo em cima das que eu tenho certeza que é ação e reação, para depois a gente discutir. Então, módulo, todo mundo tem o mesmo. E corpos? Quem está atuando em corpos diferentes? Só de eu ter colocado aqui bloco sobre mesa, mesa sobre bloco, você já vê que são corpos diferentes. Então, essas duas forças aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro uma coisa mais suave aqui. Só essas duas forças aqui, ó, essa daqui e essa daqui, também é a terceira lei. Por quê? Ela atende todos os pré-requisitos que eu coloquei aqui, ó, tá? Então ela atende tudo isso aqui. O principal, gente, tá? Para ajudar a gente é esse aqui, ó. Corpos diferentes, corpos diferentes. É um atuando sobre o outro. Agora, é lógico que lá na brincadeira, tá? Na hora que for uma questão, eles vão comparar todas, né? Por exemplo, eles vão comparar essa daqui com essa daqui, por exemplo, ó, tá? Vão comparar essas duas aqui, ó. Aí elas estão atuando no mesmo corpo, olha só. Quem que é essa daqui? É a força peso, que a Terra está fazendo o bloco. E quem que é essa daqui para cima? É a que a mesa está fazendo o bloco. As duas estão atuando no bloco, ó. Bloco. As duas estão atuando no bloco. As duas têm o mesmo, estão atuando no mesmo corpo. E principalmente elas se cancelam, tá? Elas se cancelam. E eu vou falar outra coisa importante, que elas se cancelam. Eu vou falar uma coisa importante aqui, que ação e reação
nunca se cancelam. Nunca. Qualquer exercício que falar, mas aí é ação e reação, uma cancelou a outra. Nunca se cancelam. Então, por isso que é tão importante o fato delas atuarem em corpos diferentes. Se elas atuam no mesmo corpo, aí beleza. Se atuam em corpos diferentes, como é que eu estou fazendo uma força na parede, a parede está fazendo uma força em mim? Como que uma força cancela a outra? Enquanto eu estiver ali forçando a parede tá me forçando. Então, nunca se cancelam. É uma das coisas que eles mais adoram perguntar aí, ó. Tá? Nunca se cancelam. Ele começou a falar, não, tinha o par de ação e reação se cancelou, acabou. Pode parar aí que a alternativa está errada, tá? Então, as forças que se cancelam nunca vão ser ação e reação, tá? Principalmente porque atuam em corpos iguais, né? Em corpos iguais. Tudo tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Quando eu for para o exercício, é isso aqui, ó. Às vezes fica meio pesado tá discutindo isso aqui, porque fica muito teórico, tá? Mas eu não vou fugir disso aqui, ó. Tentar identificar quem são os pares de ação e reação é tentar identificar, né? Se tem a mesma direção, isso não é novidade, que todas aqui têm a mesma direção. Sentido contrário, ok? Sentido contrário, você vai achar várias combinações aí que tem sentido contrário, então não é suficiente. Módulo, todas têm o mesmo módulo, tá? Então o mais importante seria identificar se estão atuando em corpos diferentes. Uma outra coisa é a natureza. A natureza, vamos lá. Natureza das forças. Tá ok? Natureza das forças. Essa daqui é importante. Por que que é importante? Se eu eliminar a mesa, tá? Vamos começar, não, vou riscar mais, não tem, né? Jeito. Se eu eliminar a mesa, somem duas forças, as normais. As normais são as primeiras a desaparecerem aqui. Por quê? Porque elas dependem da superfície, da mesa. Né? Elas estão associadas à superfície. Se eu eliminar a mesa, eu elimino duas forças, mas eu não elimino as forças peso, porque as forças peso são forças gravitacionais. Né? Gravidade. Eu não posso esquecer que tem as forças que vieram da gravidade aqui, que são as forças de vermelho aqui, que são as forças peso. Tá? Então aqui eu teria que fazer o seguinte, né, hipoteticamente, é um absurdo que eu vou falar aqui agora, eu vou eliminar o planeta e vou manter a mesa. Né? Aí é complicado, porque se não tem força-peso, ele não vai pressionar a mesa aqui. Né? Mas a ideia mais importante aqui é justamente essa. Se você eliminar a mesa, você vai eliminar quais forças? Né? Aquelas duas que sumiram, elas eram então par de ação e reação. Então, muita atenção. Se eu eliminar a mesa, eu elimino só essa força que está apontada para cima aqui, ó. Mas eu não elimino a força que está para baixo. Por isso que elas se cancelam e não constituem par de ação e reação. Beleza? Tem vários outros casos. Eu vou dar mais um casozinho aqui para a gente fechar. Beleza? Bem, aqui, só para finalizar com uns exemplos mais leves, tá? Aí depois a gente volta para começar a decompor força, pegar esses sistemas como o anterior aí e sair identificando todas as forças. Mas uma simples atividade de flexão de braço aqui mostra que o cara está exercendo uma força no chão para baixo, né? E o chão naturalmente, está faltando o chão aqui, né, galera? E o chão naturalmente vai fazer uma força contrária, né, sobre a pessoa. Então a ação está aqui, né, que está atuando no chão, e a reação está aqui, ó. Esse menos é para mostrar que, embora tenha a mesma direção, está com sentido contrário. Então isso aqui constitui um par de ação e reação, beleza? Um outro exemplo, tá? Esse daqui é um exemplo de ação e reação que eu comentei, mas deveria ter mostrado a imagem. Né? Um foguetezinho lá ejetando, né? Exercendo uma força aqui, né? No ar. Então o ar vai exercer uma força. Quando você empurra o ar para trás, o ar vai te empurrar para frente. Ok? Forçando a barra aí, mas também não está forçando tanto. É o exemplo da pessoa andando. Né? O exemplo da pessoa andando, né? Aqui, ó. A pessoa exerce a ação de empurrar o chão para trás e o chão reage empurrando ele para frente.
ok? Aqui, né, ação e reação. Aqui o foguete empurrando o ar para trás, o ar empurrando para frente, ok? Tem várias outras forças que eu vou analisar depois, tá? É um exemplo semelhante ao que eu dei antes, tá? Mais bonitinho, né? Tá mais fora de escala que o meu, né? Então tá aqui o planeta, tá aqui a mesa e um livrozinho sobre a mesa. Então eu tenho as forças de azul, são as normais, olha só. O livro exerce uma força sobre a mesa para baixo, que ele está chamando de menos N, só para mostrar que é sentido contrário a que a mesa vai fazer sobre o livro. Então a mesa exerce uma força no livro que eu também chamo de normal, ok? As forças de vermelho são as forças peso. O planeta puxa o peso, o livro para baixo e o livro puxa o planeta para cima. Então os pares de ação e reação seriam as normais, que são as forças que dependem da superfície, que é a mesa, ok? E as forças pesos que têm a mesma origem, são gravitacionais. Né? Se eliminar o planeta, aqui desaparecem as duas forças, ok? Tranquilos? Bem, vamos tirar a mesa, tá? E analisar uma situação mais hipotética ainda, tá? Que faz de conta que tá aqui o planeta e esse teto está em algum lugar, tá bom, ok? Então, é só uma situação hipotética só. Então, imagina que eu tenho aqui o teto e agora o meu bloco, em vez de ficar apoiado sobre uma mesa, vai ficar pendurado. Então, o fato dele ficar pendurado, eu tirar a mesa, não mudou nada em relação às forças peso, às forças gravitacionais, né? Que são as forças de origem gravitacional. É o planeta puxando o bloco para baixo, que é essa forcinha aqui, e o bloco puxando o planeta para cima. Tá? Não quero saber que o planeta tem uma massa gigantesca, a inércia absurda, né? E obviamente não vai sair do lugar. O que impede esse bloco de descer é justamente a força. Ele tenta descer, inclusive, ele faz uma força através da corda, ele faz uma força sobre esse teto que eu estou imaginando que existe aqui, tá ok? Então ele faz uma força no teto, puxando o teto para baixo, porque ele está sendo atraído pelo planeta, só que o teto inabalável, que não vai sair do lugar, ele vai fazer uma força, ele vai reagir a essa força do peso do bloco, que o bloco está fazendo sobre ele. Ele vai reagir com uma força contrária. Então, quando você fizer essa força aqui, ó, de cima, que é o bloco puxando o teto para baixo, o teto vai puxar o bloco para cima. Então, essa força aqui, ó, ela já é a força que o teto está exercendo. O teto exerce força em quem? No bloco. Por isso que eu desenhei ela aqui. E o bloco exerce força onde? No teto através da corda. Por isso que eu desenhei essa força tensão aqui, ó. Ok? E assim por diante. Então, essas forças de verde aqui, ó, que uma atua no teto, a outra atua no bloco, elas não se anulam, ou seja, ação e reação, ok? Essas outras duas de azul aqui, elas têm origem gravitacional, também não se anulam. Constituem um par de ação e reação, ok? E essas duas de cores diferentes, a verde e a azul, elas se anulam porque elas atuam no mesmo corpo. Uma é a força-peso tentando puxar o bloco para baixo e a outra é a tensão tentando puxar o bloco para cima. Como ele não vai para lugar nenhum, é porque uma força cancelou a outra. Mas essas duas aqui, ó, elas não constituem par de ação e reação, tanto que elas se anulam. Tá? E elas têm origens diferentes. Aí eu vou começando a amadurecer o conceito. Tem origens diferentes. P é a força peso gravitacional. Se eu eliminar o planeta aqui, fica só meu teto com o bloquinho pendurado aqui. Tá, tudo bem. Vai ter que ter uma outra força gravitacional para puxar o bloco, senão o bloco vai ficar flutuando. Tá, tudo bem. É só uma situação hipotética. Então, se eu eliminar o meu planeta, eu elimino as duas forças peso. E o T de tensão ou tração é a corda. É melhor agora, o exemplo é melhor. Se eu cortar a corda, acabou a tensão, acabou a tração, só sobram o quê? As forças peso. Então, se eu cortar a corda, some a tensão, mas não some o peso. Então, elas não. Quer dizer que elas são iguais, elas se anulam, mas elas não constituem o par de ação e reação. Quando uma some a outra não, é porque elas não tinham a mesma origem, não tinham a mesma natureza. Então, se eu cortar o cordão, desaparecem as tensões. As duas, já que desaparecem as duas, elas constituíam um par de ação e reação entre si. Né? Mas o par que não existe é peso com tensão, natureza diferente, origens diferentes, ok? Bem, e na próxima aula, que é a próxima semana, nós vamos resolver questões
né, que envolvam mais situações. Então, teóricas, tá? Isso aqui é uma situação teórica também, mas assim, quando eu falo teórica, a gente acaba discutindo um pouco mais sobre a natureza, se estarem atuando em corpos diferentes ou não, se ela se anula ou não, essas questões. E questões visuais aqui, que eu tenho que identificar os meus pares de ação e reação, né, que seriam, digamos assim, a parte mais de menos teórica, vamos dizer assim. Né? Se fosse para separar entre teoria e conta, essa aqui seria a conta da terceira lei de Newton. Ok? Tranquilos? Então fica meu abraço nessa segunda parte da aula de hoje. Então foi a primeira parte, foi a parte introdutória, teoria sobre ação e reação. Discuti alguns casos aqui, identifiquei alguns pares de ação e reação. Ok? Isso dá por encerrado a teoria que envolve isso aí. E na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios sobre a terceira lei. E como já passamos pelas três, a gente consegue resolver alguns exercícios mais elaborados, tá? Isso encerra o capítulo de leis de Newton, tá? E dá início ao próximo capítulo, que é aplicações da segunda lei de Newton. Tranquilos? Mas eu não vou avançar para o próximo capítulo, eu vou resolver alguns exercícios. Tranquilo? Beleza? Então, fica meu abraço aí.